Buenas, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao podcast da Bons de Briga. Hoje o podcast num ambiente diferente, a gente está falando ao vivo do Inbix Experience, o maior evento de tecnologia e inovação dos Campos Gerais. E tecnologia, inovação, marketing está no cerne do nosso podcast. E hoje eu trago dois convidados especiais para bater o papo aqui comigo. Nosso papo hoje vai ser sobre o futuro do trabalho por conta das inteligências artificiais. Eu estou aqui com o João Machado, Paulo Malinski, sejam muito bem-vindos. João, obrigado. Te apresenta aí, conta um pouquinho da tua história. Quem é você para ter essa autoridade para falar sobre o futuro do trabalho aqui com a gente, que eu sei que você tem? Bora! Boa tarde a todos, meu nome é João Machado, sou pai da Rafa, marido da Carol, 34 anos, sou diretor comercial hoje da empresa PLSS, uma empresa de tecnologia já há 14 anos em atuação. Hoje a PLSS tem 76 técnicos, uma empresa que trabalha com infraestrutura, e eu já trabalho com infraestrutura, com TI, com telecom já há mais de 20 anos. E nasci numa família que respira tecnologia, né? Então meu pai trabalhava com telecom, então até hoje a minha vida foi tecnologia, então eu sou apaixonado por tecnologia, por pessoas, então estamos aí para conversar um pouquinho mais hoje sobre isso. Show de bola! E aí, Paulo, seja bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Guilherme, para participar desse bate-papo aqui. Vou falar um pouco aí da minha história, né? Eu comecei uma empresa de TI aqui em Ponta Grossa, com a IMM, 25 anos, passei por várias etapas dela, desde o zero até ano passado, que a gente fez um dia, acabou entrando no grupo NSTech, então hoje eu faço parte do conselho, fui CEO por 25 anos da KMM e agora faço parte do conselho. E, enfim, trabalhei a vida inteira com tecnologia, sempre atuando na vertical de transporte e logística. Tô aí para a gente bater esse papo aí sobre o futuro mercado de trabalho com a IA. Bom, meus amigos, então, nós temos aqui dois especialistas em tecnologia. O João, uma área mais de infra, né, João? Você é programador? Fui programador, programei bastante na minha vida, daí passei para a cadeira administrativa depois de um tempo, enfim, mas conheço bastante do assunto. Show de bola. Gente, é um tema que eu já venho falando nas minhas redes, nas minhas aulas da Bons de Briga, que é um momento que a gente está vivendo. O CEO do Google disse, poucos dias atrás, inclusive, que a evolução das inteligências artificiais do tipo GPT, elas tendem a ser mais significativas e importantes do que a própria criação da web. E desde o final do ano passado para cá, a gente vê uma enxurrada de novas inteligências artificiais que está transformando muita coisa. Vamos começar pelo ChatGPT, que é a ferramenta do momento, que veio aí e deu esse boom, né, para o público comum. As inteligências artificiais já existem há um certo tempo, mas vamos pensar para a população em geral, o acesso veio aí através do ChatGPT. Como vocês têm aplicado no negócio de vocês o ChatGPT especificamente, e como você vê os profissionais utilizando dessa inovação recente? João, diz aí. Vamos lá, realmente 1 ano e meio, 2 anos aí revolucionou o formato de trabalho, né? Hoje, falando de ChatGPT, né? O ChatGPT ele facilitou o acesso à inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial existe há mais de 10 anos, né? Mas era complicado o acesso, era complicado mexer com inteligência artificial, né? O ChatGPT ele entregou um formato fácil de ter esse acesso a todos os dados da inteligência artificial, saber utilizar a inteligência, né? A gente trabalha hoje tudo envolvido com inteligência artificial, né? Então, citando um exemplo, né? A gente trabalha com área de infraestrutura, suporte. Então, todo chamado que chega para nós, eu tinha
profissionais que precisavam de profissionais um pouco mais plenos, mais sêniors do lado, para que dessem orientação, suporte, um norte para resolver um chamado ou outro, né? Hoje a gente integrou nosso sistema, todo chamado que chega através de uma pessoa que escreve alguma solicitação para nós, integramos a engrenagem da inteligência artificial do ChatGPT para que a inteligência dê um norte para o profissional. Então, todas as solicitações que chegam hoje no escritório são norteadas pela inteligência artificial do ChatGPT, né? Então, isso facilitou muito o trabalho, deixou o trabalho mais rápido o atendimento ao cliente, menos profissionais para atender e com uma qualidade maior, né? Então, a gente conseguiu hoje ter a inteligência artificial ajudando em todas as solicitações que chegam no escritório, né? Em todos os projetos, chamados, tudo é envolvido hoje pela inteligência artificial, né? Paulo, como que você vê aí essa automatização de atendimento? Como que você vem aplicando nos seus negócios também? Especificamente, vamos pensar aqui no ChatGPT. O ChatGPT, eu vejo assim, eu acho que o ChatGPT é uma das plataformas de tecnologia de IA que a gente está usando hoje, né? E eu tenho muito cuidado, assim, eu acho que a gente tem esses sistemas de IA, e, enfim, se a gente dá um passo atrás, é diferente do que a gente ouviu escutar do metaverso há um ano atrás. Eu acho que são transformações distintas e uma companhia ela tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que o primeiro passo que ela tem que ter de entendimento, como o João falou aqui, você tem que ter qual que é a aplicação prática dentro do negócio. Não adianta você usar a tecnologia para o modismo. É bonito, né? Então, IA porque tá todo mundo usando. Porque é voga, não. E como você falou, eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, IA. E as empresas já estão se utilizando. Eu acho que o ChatGPT realmente foi um marco. E também não tenho dúvida que vai ser uma transformação diferente de alguns modismos que já surgiram. Obviamente que isso tem uma escalada e a gente tem que estar, eu acho que, preparado a aprender. Eu acho que eu sempre comento dentro da KMM e da Inestec que a gente tem que se utilizar disso de uma forma com sabedoria, entendeu? Porque não adianta sair usando a aplicação por usá-la. Então, eu acho que tem aplicações que eu me dei o exemplo de atendimento no N1, eu acho que vai ser uma ferramenta muito útil. Eu acho que a IA, no ChatGPT mesmo, para você processar volume de informação, ele te dá resumo que você antes era praticamente... você não tinha uma ferramenta que fazia isso de linguagem natural, né? Até melhorar texto. Eu oriento os caras até no simples escrever um texto para um cliente, talvez você pode melhorar ele com o uso do ChatGPT, né? Então, eu acho que esses avanços e dando um exemplo aqui nosso mais prático, interpretação de código. Então, nós somos uma empresa de 25 anos, obviamente que nós temos código legado, entendeu? Então, o ChatGPT, a documentação, às vezes não era uma documentação, vou pegar o exemplo, eu programei, então eu não tinha o costume de documentar. Se você pegar um código lá e jogar, ele pode te ajudar na documentação. Outro exemplo que nós estamos usando muito numa das companhias é a própria construção da documentação. Então você vai lá, faz uma análise e ele depura aquela análise e padroniza uma documentação, não para ser uma escrita do analista A ou B. Então eu acho que é esses caminhos que a gente está tateando e ainda de uma forma inicial, mas que eu vejo com um grande potencial de avançar muito rapidamente. Vamos lá, resumindo, exemplo do N1, do atendimento, eu acho que isso traz uma base de conhecimento que é super importante. A gente está também testando agora o Copilot, que é uma ferramenta da Microsoft para resumir uma reunião. Então, todas as reuniões que a gente está fazendo agora, ela já sai com um resumo da reunião documentado. Então, são essas características, digamos assim, de ferramentas distintas que estão compondo o nosso portfólio de trabalho atualmente. Eu imagino, num segundo momento, que a própria codificação ela vai ser facilitada. Então, codar alguma coisa, a própria ferramenta de IA vai fazer isso. A gente já tem linguagem de no-code, low-code, que tem uma tendência, mas eu acho que isso vai ser pronto, de uma base de análise. Então, acho que são esses caminhos que estão norteando a gente hoje. Mas aí o profissional de programação, onde ele vai ficar nessa história? Por exemplo, o ChatGPT,
claro, num nível bem superficial, ele já te entrega um site programado em HTML. Né? Mas você tem que saber o que está pedindo, né? Tem que saber o que está pedindo. O segredo então, da assim, inteligência eu vou te dar um exemplo até pessoal aqui, que eu fui programador, eu aprendi a programar COBOL, Prolog, MATLAB, Delphi, SQL. Cara, eu vejo que é mais uma ferramenta, obviamente com um estilo de programação diferente. Então, acho que a IA responde questões que vão te auxiliar a construção de alguma coisa. Não necessariamente, pelo menos eu não vejo isso no curto prazo, fazer alguma coisa eu acho que assim, cria-se essa mística, não vai se perder emprego. Não, eu acho que se transforma, como tudo no mundo, na vida, ele passa por uma etapa de transformação, como a internet, né? Eu estava aqui no evento discutindo esses dias, ontem, por exemplo, que teve ideias que a gente teve em 96 que a gente não aplicava porque não tinha tecnologia para aquele momento, mas a ideia a gente já tinha, entendeu? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Os desafios que a gente está tendo no mundo moderno, eles são cada vez maiores. E a IA, para mim, ela vai entrar para nos auxiliar a enfrentar esses desafios. É esse o caminho que eu acho que pelo menos que a gente está difundindo dentro do nosso negócio e que eu acho que o mercado vai se adaptar a isso, né? Entendeu? E o profissional tem que estar preparado para isso. Qualquer profissional tem que estar preparado, porque o mercado vai se transformando. Obviamente que se você falar assim, bom, eu ia coletar informação para me escrever um documento, quando eu fiz a universidade, eu ia na biblioteca, entendeu? Pesquisar livro. Aí veio a internet, revolucionou, porque você ia lá na internet, dava um buscador e achava um monte de fontes na internet, inclusive com livros prontos lá. Então, eu acho que é mais uma questão e aí se tem alguma coisa que a gente pode fazer como companhia, ter atenção adequada a esse movimento, porque sim, eu acredito que é um movimento transformador da forma que a gente faz as coisas hoje, entendeu? A forma que a gente faz vai mudar, né? Exato. Não vai substituir, né? Ele vai apoiar para tornar o profissional mais produtivo, né? Então, esse é o conceito que todo mundo tem que entender da IA, né? Principalmente desenvolvedores, né? Que eles não vão usar a ferramenta para ela desenvolver para você, né? Ela vai tornar o profissional mais produtivo conforme o profissional for melhor, souber pedir melhor, souber trabalhar melhor. A IA vai apoiar mais esse cara ainda, né? Quem souber usar as ferramentas, vai ajudar o profissional. E o que o Paulo falou é o que eu sempre falo na empresa, né? Você mapear teu processo e saber quais são os seus problemas, né? E identificar esses problemas e utilizar os recursos, IA é um deles, para ajudar na solução. E não para desenhar processos novos que não vão acontecer em nada, né? Não vão ajudar em nada, né? Tem que pegar teu processo e tornar o teu processo mais produtivo. É um encurtador de caminho. Exatamente. É um otimizador de trabalho. Eu li um livro, eu esqueci até o nome do livro, mas eu li por causa que tinha um comentário do Sérgio Rial, que foi o ex-CEO do Santander, e ele citava justamente isso nesse livro, que é a transformação que vai acontecer. Eu acho que, primeiro, que a IA sempre existiu, né? Sempre existiu não, mas em 1930 teve um avanço, ela teve ciclos, que teve muito investimento, depois passou o investimento, porque as promessas sempre foram aquelas de substituição do pensamento humano, né? E aí tem um livro que é legal, que é A Mente Nova do Rei, do Roger Penrose, que ele explora profundamente isso. E no fim do dia, o que eu imagino que a IA vai dar certo agora? Primeiro, porque a capacidade de processamento de hoje é muito maior, entendeu? E ela vem para justamente ajudar o ser humano digamos assim, a digerir esse volume de informação que a gente tem e tomar decisão. Entendeu? Acho que a tomada de decisão sempre vai ser do ser humano. E nos empregos vai ser a mesma coisa. Ao invés de você consultar talvez um artigo, você vai pegar o resumo de 50 artigos, entendeu? E tomar essa decisão em cima disso. Ao invés de você estar lendo uma base item a item, você vai fazer uma pesquisa de N1 sobre o tema e ele vai trazer várias situações correlacionadas sobre aquilo. Então, eu acho que é mais uma transformação de comportamento ali da pessoa que está buscando essa informação.
E ela vai ter que aprender essas tecnologias, né? Isso para mim não tem dúvida. Mas uma função da IA é tornar a busca fácil. O ChatGPT você faz de uma forma descritiva. Linguagem natural, né? É uma linguagem natural. Então, eu acho que a própria IA facilita isso. O problema é você saber o que você quer e o resultado que você quer chegar, né? Então, acho que a grande modelo vai ser nesse caminho. Porque eu acho que o emprego que corre o risco, claro, se eu tinha uma pessoa que ia lá e pegava uma reunião e escrevia uma ata, esse cara eu não preciso mais, entendeu? Esse cara tem que repensar o que Então, acho que são essas coisas que vão se transformar. E isso vai se transformar muito rápido para mim, entendeu? Acho que ano que vem, numa conversa dessa, a gente vai ter um monte de exemplos de atividades que o ser humano fala, porra, a gente fazia isso. Mesma coisa com o celular. Porra, antes, pra gente usar uma comunicação de pessoas, a gente tinha que ir num lugar fixo, né? Então, são transformações dessas que, em algum momento, elas parecem que são ocultas, né? Entendeu? Mas elas vão acontecendo. E eu acho que isso vai acontecer na IA da mesma forma. A gente vai falar daqui 10 anos, falar, cara, como é que a gente fazia desse jeito esse trabalho? Né? Como a gente fala com a internet hoje, como é que a gente fazia... É engraçado, meu filho tem 6 anos. E aí eu queria assistir um jogo e ele não entendia o conceito de eu ter que esperar a hora do jogo para assistir o jogo de futebol. Eu gosto de lembrar quando eu tava na, sei lá, primeira série, voltava da escola e eu tinha uma programação na TV. Então eu voltava, já ia ver Gato Félix, aí ia ter Johnny Bravo, A Vaca e o Frango, e eu tinha que esperar os horários dos desenhos. Hoje, ele sabe que ele quer assistir e quer ver naquele exato momento. Então a gente, essas transformações, como eu compartilho totalmente da opinião de vocês, não vai substituir o trabalho, vai mudar a forma como que se faz, né? Como vocês dois falaram, você tem que saber o que vai pedir para a inteligência artificial, né? O prompt de comando, o que você vai pedir para chegar num resultado. Mas profissões de base talvez sejam realmente muito afetadas. Eu até fiz um post no meu Instagram esses dias. O AutoCAD foi inventado em 1982. E eu fui ver como os engenheiros faziam plantas antes. Cara, eram galpões com papel, sei lá que tamanho que eram aqueles papéis, e os caras com compasso e... Imagina o tempo para fazer um projeto de um edifício, a chance de erros de fazer. Isso foi mudado com o nascimento do AutoCAD em 82. E, de certa forma, eliminou uma base de profissionais que faziam esse tipo de desenho. De atividades, eu diria sempre, transforma a atividade, né? No fim do dia a gente transforma a atividade. Exatamente. O cara se adapta a um novo modelo. O consumo, a entrega, quase igual, mas a atividade... Você vai... Mas o resultado que você está buscando, no fim do dia, o que você espera de um programador? Que ele codifique. A forma que ele vai fazer vai mudar. Aí eu acho que eu diria assim, da disposição de cada um de aprender isso e estar adaptado a um novo cenário, né? Então, algumas profissões que eu imagino assim, que elas demandam mais poder de decisão, elas não vão mudar. Juiz de valor, a máquina não vai, a não ser que aconteça uma loucura aí. Mas eu acho assim, a gente fala, eu me sinto um pouco conservador nisso, mas eu acho que a tecnologia ela vai amadurecendo, né? Entendeu? Eu acho que tem esses grandes marcos, por exemplo, a internet é um marco. Você vê, a gente falou tanto de blockchain há um tempo, mas esfriou, né? Esfriou. Entendeu? Eu acho que a IA vai ser diferente. Eu acho que a IA vai ser diferente desse tipo de situação. Metaverso, como você Metaverso, nossa, eu tive vários questionamentos, mas a gente não vai entrar nessa onda agora, tal, dúvidas, será que eu invisto nesse... E parou, entendeu? Agora, a IA, eu imagino que é como carro elétrico, entendeu? É uma transformação que ela tem que existir, e ela vai existir. Porque o volume de informação que a gente processa e o nível que o mercado exige de você de resposta, humanamente ou você tem vida ou você vira um escravo do teu negócio, entendeu?
Então, eu acho que essa transformação ela vai existir e a gente vai usar porque vai ser boa para a gente, entendeu? O fim do dia é isso. E eu acho que um dos grandes marcos da IA também é que nos últimos 10 anos a gente falou muito em coisas soltas, né? A gente falou em cloud, a gente falou em Big Data, a gente falou em IoT, a gente falou em várias coisas soltas. E eu vejo que a IA ela veio meio integrando tudo, né? E eu acho que isso foi o grande diferencial. Ela integrou várias coisas que vinham acontecendo em vários anos, integrou e facilitou e o consumo, a forma de consumir tudo isso ficou muito mais fácil. Então, eu acho que um dos grandes marcos que a IA vem para ficar, diferente do metaverso, por exemplo, a IA ela facilitou muita coisa e deixou as pessoas mais produtivas, né? O Paulo comentou agora há pouco aqui, por exemplo, do Copilot da Microsoft, né? Puta, Office, todo mundo conhece há quantos anos? Word, Excel, Outlook, Teams. Pô, já é uma tecnologia que já vem sendo consumida há vários anos, mas consumida não na sua totalidade, né? O Copilot vem justamente para você conseguir consumir a tecnologia como um todo. E do Copilot, que eu achei mais interessante de toda a plataforma foi o nome, né? Que é o Copiloto. Excelente. Que eu assisti um podcast de lançamento do Copilot, e justamente o nome é Copilot por quê? Porque o piloto está pilotando e está pedindo as coisas pro copiloto, né? E a maioria da instrumentação está sendo pelo copiloto. O nome é incrível. E voltando um pouquinho às lentes aqui pro meu mercado de comunicação, eu entendo que, pegando um pouquinho do que o Paulo falou lá no começo da fala dele, não vai substituir um programador, por exemplo, pelo menos no curto espaço de tempo. Eu vejo que as profissões que serão substituídas meio que imediatamente eu digo 1 ano, são as profissões ligadas à comunicação direta e rápida. Como a internet substituiu, a telefonia móvel substituiu as telefonistas, enfim, suporte nível 1. Você já não precisa mais de uma pessoa. Inclusive, você pode, com as inteligências de voz, cruzar texto com voz, com vídeo e tudo mais, o que dá uma margem aí para um outro assunto gigantesco para se falar dos deepfakes, né? Eu até estava brincando com o João esses dias, tomando uma cerveja. Você imaginou, você vê quanta gente está caindo no golpe do Pix, no WhatsApp. Agora, se imagina a vovó recebendo um áudio com a voz do neto pedindo dinheiro. O que a inteligência artificial vai fazer, o que vai acontecer. Mas voltando para o mercado de comunicação, um profissional de design que levava ali para criar uma ilustração em vetor, 1 dia, 2 dias de trabalho, cara, hoje com Midjourney e várias outras inteligências de imagem e vídeo, é 1 minuto. É ele saber fazer o prompt em 1 minuto. Esses caras, para onde que vão, será? Vão ter que se reinventar. E a criatividade ainda está na pessoa, né? No pedido. Saber o que pedir. Pensar de uma forma muito mais global, muito mais estratégica. Aonde que eu vou encaixar isso na comunicação? Qual é a estratégia por trás disso? Antes o cara recebia o briefing lá, não, beleza, como programador, ele recebia o código, você tem que fazer isso, codifique. Agora ele precisa entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Concorda? Com certeza. Outra profissão aqui que antes de eu passar para o próximo tópico, que eu anotei lembrando, fotógrafo publicitário. Esse cara já era. Fotógrafo publicitário. Você não precisa mais de um fotógrafo para criar uma imagem de uma modelo. Você cria em poucos cliques, royalty free ainda para você usar no Midjourney da vida. Playground, né? O fotógrafo ele vai virar um profissional para isso aqui que a gente está vendo. Evento, casamento, captar a vida real. Ali, né? Então eu acho que fica esse questionamento da gente pensar no quão rápido profissões tão tradicionais vão acabar sendo substituídas. Isso para mim esse caminho é sem volta, porque já tem muita ferramenta para isso, né? Mas eu acho assim, de novo, o mercado é transformação. O mercado é transformação. Então,
as pessoas vão se adaptando a esses cenários e eu acho assim, talvez surjam outras profissões que a gente não tá conhecendo agora, né? Eu ia comentar exatamente isso agora. Eu li uma matéria semana passada pro pessoal que tá desesperado, pensando que vai ser substituído por máquina. Se você não se atualizar, você vai ser. Sim. Mas a previsão é que a inteligência artificial nos próximos 10 anos crie 3 vezes mais novas profissões do que as profissões que ela vai eliminar. Então, quanta profissão daqui 2 anos vai existir que a gente nem imagina hoje, por conta da inteligência artificial. Isso é só olhar o histórico, né? Se a gente olhar para trás também, quantas profissões tem hoje por causa da internet, por causa da tecnologia, né? Aqui para frente vai ser natural. Quantas profissões a internet criou? Exatamente. Quantas novas profissões a internet criou? Eu acho que esses parâmetros são importantes para a gente se nortear, né? O passado dá essa visão, o retrovisor dá essa visão do que pode acontecer. Obviamente, né? O que não dá é para você não ter a mente aberta e se adaptar ao novo cenário. Acho que a preocupação começa aí, né? Depende do que você vai fazer com essas tuas habilidades usando essas novas ferramentas. Né? Quais são essas habilidades que o cara precisa estar atento? O profissional moderno, pensando no futuro do trabalho, o que ele precisa ver, escutar, ler, estar atento, na opinião de vocês? Na minha opinião, é muito empreendedorismo também, né? Apesar de ser, muitas vezes, colaborador, ele precisa ser empreendedor, ele precisa entender a empresa, ele precisa entender o cenário da empresa e entender onde que a empresa quer chegar. Não só cumprir a tarefa, as tasks dele ali que estão escritas em cima da mesa, né? Então, quanto mais empreendedor o profissional for dentro da empresa que ele tiver inserido, para mim é um profissional que vai evoluir. Ele tem um conhecimento geral e muito alinhado com a empresa, né? Então, eu vejo que a linha do empreendedorismo nos profissionais é o que mais vai necessitar, facilitando os outros trabalhos braçais, né? Eu acho que nessa linha mesmo, não eu sempre gosto de falar dentro da KMM isso e da Inestec que o que você tem que saber primeira coisa, tem que ser inquieto, né? Você não pode deixar ver, não tá acompanhando o mercado, entendeu? Porque a gente às vezes os desejos da gente são os nossos, mas a gente tem que estar atento ao que está fora da gente, né? Então, quando você vai vender algum serviço, tem que estar atento ao que você vai vender, né? Que solução que você vai fazer. Que problema você vai resolver, né? Que problema você vai resolver. Então, eu acho que é nessa linha. Eu acho que qualquer um está preparado, ou melhor, qualquer um pode se preparar para esse mercado. O que não pode é você ficar parado. Pô, beleza, eu sei fazer isso e eu tenho... E as profissões mudaram muito. E não é por questão... A tecnologia transformou já muito o mercado. Se eu pegar o mercado que meu pai atuava... o que eu atuo e o que a minha filha atua são totalmente diferentes. Então, eu acho que o grande é o que você falou, tem que estar alinhado ao que está acontecendo, você tem que estar atento, você tem que ter essa percepção de transformação e buscar isso. Aonde que está isso? Com a informação. Então, com o chat GPT perguntando a ele, pô, como que eu faço para me situar no que eu estou me propondo a fazer? Quais são as tendências de cada negócio que eu estou fazendo? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Se você não evoluir e não tiver essa inquietação de resolver o problema, de entender problemas e resolver problemas, aí você tá numa enrascada, porque alguém vai chegar e vai fazer isso e você vai se tornar, digamos assim, substituível, né? Entendeu? Agora, a partir do momento das empresas, o mercado precisa de pessoas resolvendo o problema. Entendeu? Eu acho que digamos assim, o ponto de origem é esse. O resto são consequências, obviamente, de outros fatores, de esforço, determinação e tudo mais. Mas, basicamente, é ter essa visão de estar sintonizado às coisas que estão evoluindo. Inquietação, essa é a palavra. Inquietação. Eu sempre falo que eu gosto de... As pessoas têm que ter esse espírito. Então, e eu acho que o empreendedor tem isso... Qualquer profissional que não tem essa perspectiva, ele está afadado ou a não evoluir, entendeu? Ou a realmente perder o que tem, né? Perder o emprego que tem, porque vai chegar alguém que vai resolver aquilo de uma forma mais eficiente, mais otimizada, enfim, tudo mais. Eu confesso que eu me preocupo um pouco com a geração aí dos nossos filhos
a galera aí que hoje está com 10, 18, 20 anos, com a falta desta inquietação. Ao mesmo momento que a gente vê pessoas brilhantes explodindo aí, universo startup e tudo mais, a gente vê dados mostrando a geração né? Nem estuda, nem trabalha e quer ficar fazendo TikTok o dia inteiro. E, na verdade, isso preocupa por um lado, me preocupa como humanidade, mas me deixa satisfeito por outro lado que quem for inquieto, quem estiver correndo atrás, nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial. Não tenho dúvida. Caras, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Continuamos falando sobre profissões do futuro, mas queria voltar um pouquinho a 2020, né? Talvez o ano que marcou a nossa geração, né? O ano que acelerou a transformação digital por péssimos motivos, infelizmente. E esse é um assunto que eu trago sempre que eu estou batendo um papo com líderes, com empreendedores, gestores, que é o dilema do home office, né? Do trabalho híbrido, do home office ou do trabalho físico. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o trabalho remoto. Perfeito. Bom, eu acho que eu vou separar em duas respostas aqui, duas partes da resposta, né? Em 2020 e hoje, né? Em um determinado momento, eu achei que o home office realmente resolveria grandes lacunas de problemas de formação técnica nas regiões, né? Então, realmente, chegou um momento que globalizou a nossa matéria-prima, né, que é a mão de obra. Profissionais trabalhando em qualquer lugar e profissionais em qualquer lugar trabalhando para nós. Isso, naturalmente, aconteceu no cenário da nossa empresa, né? Mas, depois de um determinado momento, depois que a pandemia passou e a gente pôde voltar presencial, teve bastante profissionais relutando para voltar ao trabalho presencial. E alguns outros querendo muito voltar ao trabalho presencial, né? E depois que passou um tempo desse híbrido, eu percebi que os profissionais que estavam trabalhando de maneira presencial estavam desenvolvendo mais, estavam entregando mais e estavam essa convivência, trocando mais informações e evoluindo tecnicamente, e não só tecnicamente, mas como pessoas. Comunicação, comunicação com o cliente, comunicação entre os profissionais da empresa, a produtividade das reuniões no presencial. Eu vejo que ela tem uma profundidade maior nas conversas e conseguem ter mais temas mais relevantes que levam a soluções e problemas de maneira mais eficiente, né? Então, eu acho que tudo em vários momentos tem seus prós e contras, né? Eu acho que o trabalho home office tem seus prós e contras e o presencial tem seus prós e contras. Mas gostaria de ter todos os profissionais do mundo à disposição para trabalhar de maneira presencial. Então, muitas vezes a gente tem que recorrer a profissionais em home office pela posição geográfica, mas gostaria de ter todo mundo dentro do escritório, né? Então, é uma necessidade com uma realidade ali, né? Diz aí, Paulo, o que você acha? Vamos lá. Primeiro, essa semana eu estava lendo que as Big Techs americanas vão trazer tudo para o presencial, né? Eu tenho um pensamento, entendeu? E hoje eu já não estou tão no executivo, eu sempre digo assim, já não é muito problema meu, só dou ideia, né? Então fica mais legal. O que eu acho, cara? Esse dilema, eu já escutei um monte, esse dilema presencial, home office, híbrido. E eu acho que aí que é o ponto, entendeu? Eu escutei esses dias de um professor, eu achei fantástico, que falou assim, cara, na profissão do futuro, e depois dessa transformação da pandemia, para mim o sistema que funciona é o flexível. Por quê?
Porque eu acho que cada vez mais, eu estou lendo um livro agora chamado Reinventando Organizações, de Frederic Laloux, e ele fala um negócio que é fantástico para mim e vai nessa linha. Eu escutei dois assuntos que se encaixam perfeitamente. Porque para mim o sistema flexível, porque cada ser humano tem as suas características, entendeu? E eu acho que as empresas elas têm que se adaptar a isso. Primeiro que a gente ouve tanto falar em propósito. Então, se eu estou engajado ao propósito, a necessidade de eu estar em loco ou estar em casa fazendo a minha atividade em busca desse propósito, ela é irrelevante, ela torna-se irrelevante. Para mim, o grande passo está aí. Então a gente tem que entender, particularmente, Paulo, minha pessoa, eu gosto de estar com as pessoas. Eu não gosto de falar com uma tela, entendeu? Eu posso trabalhar falando com uma tela, ok? Mas eu gosto de ter o contato, eu gosto disso que você falou, de trocar ideia, de estar junto ali. Eu acho que as atividades fluem mais. Talvez é por isso que as empresas querem trazer o funcionário para dentro da companhia, obrigando, né? Mas eu acho que esse não é o caminho, entendeu? Eu acho que o caminho é a flexibilização de como que você traz isso para um ambiente produtivo, que quando for necessário a gente se reúne e tem essa conversa, enfim, tem esse... mas se eu tô concentrado numa solução de programação, obviamente para mim ficar em casa é melhor, porque eu não vou ter interrupção. Então eu acho que eu entre híbrido, home office, presencial, eu fico flexível, entendeu? Eu fico com um ambiente flexível. Eu acho que você tem que achar esse modelo. E tem outra variável que eu acho que é super importante a gente analisar, e não fala nem de negócio, mas de atividade que a pessoa executa. Depende da atividade também. Da atividade que você está executando dentro do negócio. Porque eu acho que ferramentas de comunicação avançaram de forma fantástica em 1 ou 2 anos. A gente tem ferramentas de comunicação, de reunião fantástica. Teams, Zoom. É engraçado que o Zoom convocou todo mundo para trabalhar presencialmente. Mas assim, isso eu fico com um questionamento. Pô, mas quer dizer que a gente tem que estar junto com a pessoa ali, ou é que eu não acredito no modelo comando e controle com a sociedade atual. E vai piorar, porque esse que você deu o exemplo do menino de 10 anos, entendeu? Esse cara aí, ele vai aceitar menos ainda esse tipo de controle. Não, mas, pô, cara, você não... Agora, esse convite que a gente tem que fazer, essa reflexão, eu acho. Como é que eu crio o meu modelo de trabalho para aquela necessidade, para aquela atividade daquela pessoa, entendeu? Tem atividades que eu imagino que tem que ser 100% presenciais, outras não, entendeu? Eu acho que as empresas têm que se adaptar a esses modelos, entendeu? Eu acho que o caminho vai estar aí. E aí é o caminho que eu acredito, entendeu? Posso estar falando uma besteira, mas é o caminho que eu acredito. Não é você falar assim, mas para mim ser produtivo na minha companhia, eu tenho que estar todo mundo sentadinho aqui, marcando que se levantar vai ao banheiro. Não, cara, isso não existe. E a gente falou das IAs, né? A gente falou que a gente usa a IA para ser mais produtivo, né? O que o Paulo falou, né, no modelo flexível. Usar o modelo home office ou presencial para ser mais produtivo, né? O que for mais produtivo é o melhor. Você abriu o LinkedIn agora, neste momento você vai ver uma batalha de textão e polêmica, principalmente do que eu vejo dos gestores puxando eu acredito no presencial, e executivos, colaboradores. Não faz sentido perder 2 horas todos os dias no trânsito. Eu falo assim, a nossa mente funciona assim. Se nós acreditarmos e colocarmos razão naquele pensamento que para nós, de alguma forma, a gente acredita que está correto, você vai achar argumento para tudo. Exatamente. Então, acho que, a partir do momento que você tem um propósito, que você está buscando aquilo, que aquilo é claro, que o modelo da tua companhia tem aquele objetivo. Eu acredito muito no ser humano, entendeu? Eu acho que ela tem um discernimento de saber, cara, nós sabemos que se nós não fizermos isso aqui, desse modelo não dá certo, entendeu? Então, eu acho que essa construção junto com as pessoas é o que vai trazer resultado. O resto vai ter empresas que a gente vai ver, não, eu quero impor isso. Cara,
funciona enquanto a pessoa precisar do emprego. Porque se ela achar uma alternativa melhor que aquela, qualquer um de nós faríamos isso. Eu tô fora, entendeu? Principalmente o talentoso. Entendeu? Porque o talentoso não se sujeita a fazer uma coisa, um propósito que ele não acredita, entendeu? Então, para mim, a gente tem um desafio como companhia, né? Como empresa, como companhias, a fazer isso. E eu acho que o ponto-chave aqui é como eu torno as pessoas que estão comigo produtivas. Para mim é secundário se é home office, se é híbrido, isso é secundário. Obviamente que tem toda essa polêmica, né? Tem toda essa polêmica. Eu acho que tem pessoas que são muito mais produtivas presenciais e tem atividades que é inevitável ser presencial, mas aquelas que têm a opção, em algum momento pode ser que a solução seria você ter um modelo flexível. Eu tinha um exemplo nesse caso que eu assisti esse podcast, que ele dava exemplo de uma dona de casa, uma mulher que trabalhava e a empresa, achando que tinha feito um grande negócio, dava sexta-feira livre à tarde. E para ela era uma porcaria, porque ela falou, porra, eu chego em casa, meus filhos não estão em casa, meu marido não está em casa, eu não sei o que fazer. Eu preferia estar na empresa. Caraca! Para mim, assim, é muito melhor você me dar 2 dias da semana que eu chegue 1 hora mais atrasado, que eu possa ter a possibilidade de levar meu filho na escola, do que você me dar a sexta-feira inteira livre. Então, eu acho que esse desafio para as pessoas de gente, ele tem que ser refletido, porque, de repente, o que é bom para mim não é bom para mim, cara, entendeu? E não é bom para você. Mas, obviamente, nós somos uma empresa, então nós temos que nos encaixar aqui da melhor forma que nós conseguimos ser produtivos e criar esse ambiente. Então, para mim, o emprego do futuro vai ter que ser assim, até para você reter os talentos, entendeu? Eu acho que aquele modelo, as empresas que mais trouxerem essa visão na pessoa, entendeu? E trazer essa pessoa para o propósito é o que vão ter resultado no futuro, no meu ponto de vista. Flexibilidade e propósito. Acho que essas duas palavras aqui resumem de uma maneira bem interessante aí esse debate de presencial e remoto. Eu concordo totalmente. Caras, nós temos aqui ainda mais alguns minutinhos. Eu queria perguntar para vocês, considerando tudo que a gente... eu sei que é difícil e bem aberta a pergunta, mas considerando tudo isso que a gente discutiu, esses temas estão sendo debatidos todos os dias em todos os veículos de comunicação, inteligência artificial, o futuro do trabalho e tudo mais. Falou-se aqui muito em propósito, flexibilidade, algumas palavras-chave. Daqui 10 anos... Eu odeio quando você vai fazer lá o planejamento estratégico da empresa lá. Como você vê sua empresa daqui a 5 anos? Você não tem como ver, mas eu vou usar dessa retórica. O que vocês acham que as pessoas precisam desenvolver e as companhias desenvolver para um ambiente de trabalho saudável, produtivo e que transforme essa geração neném, essas pessoas que estão vindo, em profissionais do futuro de verdade? Pergunta difícil. 10 anos é sempre difícil, né? Ainda mais na atual transformação que a gente tem de mundo, né? Eu acho que 10 anos eu sempre pensei na minha vida 10 anos para frente, entendeu? E as últimas 2 décadas, essa para mim é o que mais vai ter transformação, no meu ponto de vista. E eu falo assim, em vários setores do mundo vai acontecer isso, entendeu? Eu acho que a gente vai ter uma transformação energética muito grande, entendeu? Eu acho que da mesma forma a gente vai ter uma transformação dos empregos e toda essa transformação ela vai exigir da gente um modelo de pensamento diferente, entendeu? A gente fala muito de sistemas autônomos, a gente está falando aqui de IA e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter grandes transformações nisso. Eu estava conversando esses dias com um profissional que ele está trazendo para o Brasil carros elétricos, e ele acha que o grande boom do carro elétrico vai ser 2026, 2027. Cara, mas 26, 27 está aí, entendeu?
Então, eu acho que os empregos, as empresas, tudo mais, elas vão se transformar bastante, mas o que para mim é uma prerrogativa original? Cara, quem mais se preocupar com a pessoa, com o profissional, com o modelo, eu acho que o cara vai ter um diferencial e vai estar no mercado. Então, eu acho que no fim do dia a gente está na Terra porque existem humanos, entendeu? E a gente vive uma cadeia social. Então não adianta, a gente pode inventar o que for, mas se fugir disso, a gente perde o sentido da vida. Então a gente tem que achar, as pessoas que estão aqui, elas têm que achar soluções para as pessoas que estão aqui. Então, fora isso, para mim é discurso vazio. Então, para mim, assim, o profissional do futuro, ele tem que correr atrás para se adaptar a isso. As empresas, da mesma forma, estão feitas de pessoas. E quem não enxergar essa adaptação, quem não construir essa adaptação, ela vai ser substituída por alguém construir, entendeu? Então, se uma empresa achar que ela vai continuar no comando e controle aqui, provavelmente, no grau de liberdade que a humanidade ela vai achar alguém que vai substituir esse modelo, né? Acho que o pano de fundo para os próximos 10 anos, eu diria assim, se existisse uma sentença que eu teria que colocar, continue com a mente aberta. Entendeu? Mantenha a mente aberta para ser esponja de absorver essas mudanças e achar o que é melhor para você, entendeu? Eu tenho ouvido muito o conceito de lifelong learning, que é justamente você aprender. E até eu leio a newsletter do Arnold Schwarzenegger. E ele fala muito de gestão de pessoas, inclusive. Acho que o Paulo pegou ali na ferida ali que a gente está aqui discutindo muito sobre tecnologia, inteligência artificial, quando na realidade tudo depende de pessoas. A própria inteligência artificial depende de pessoas. E nessa news do Arnold Schwarzenegger, ele estava falando de estudos super recentes que mostra o quanto a capacidade de aprendizado, né, na verdade o esforço para o aprendizado os estudos têm mostrado regressão e prevenção de doenças como Alzheimer e Parkinson. Então, as pessoas que estão sempre desafiando o cérebro, e uma excelente forma de desafiar o cérebro é leitura e estudo, tendem a ter muito menos chances de doenças degenerativas ligadas ao cérebro. Até falam que as crianças nascendo hoje são as crianças de 130 anos, né? As crianças de 130 anos. E até você falou da transformação energética, eu fiquei pensando numa coisa que, com a popularização dos carros elétricos e os mecânicos, a oficina mecânica, é uma profissão que não está ligado com o que a gente está falando aqui de programação, comunicação, mas é uma profissão que vai ter que se reinventar. Mesma coisa quem cuidava cavalo antes de ser carro, né, cara? Isso aí eu falar. O mundo sempre está se transformando. Não acabou, né? Transformou, né? O cara nasceu... Eu acho que essa preocupação, ela, de novo, ela tem que existir, mas... Não tem que ser uma paranoia. Não pode ser uma paranoia, exatamente. Se for pegar aqui, pense nos últimos 30 anos, de 10 em 10 anos, né? 10 anos para trás, não é tão absurda a nossa evolução, mas se for pensar 20 anos, mas 10 anos em 10 anos não é tão absurda, é simplesmente a evolução com a velocidade da transformação, né? Eu acho que a humanidade e tecnologias vão continuar evoluindo como elas sempre evoluíram, só que cada vez de maneira muito mais rápida, né? A comunicação, né? A gente pega a evolução da comunicação e os próximos passos que estão por vir aí, Starlink e tudo mais, eu acho que são transformações que a gente vai ver, não 10 anos, talvez 3, 4 anos, aí isso vai estar totalmente mudado. Mas no fim do dia são todas ferramentas que a humanidade vem criando para melhorar e para sustentar tudo isso que a gente tem. Eu acho que apelos, por exemplo, que a gente está vendo hoje sobre problemas climáticos, sobre preservação de natureza, enfim, eu acho que isso são coisas que cada vez mais a gente vai estar discutindo no futuro, entendeu? Eu imagino que isso cada vez mais vai estar na nossa pauta. E isso vai gerar cada vez mais novos mercados. Vai gerar novos mercados. Hoje eu trabalho com empresas que são especialistas em redução da emissão de carbono em caminhões. Tal do crédito de carbono. Que não existia 2 anos atrás. Entendeu? Então eu imagino assim, o que é fantástico do ser humano, da humanidade, é isso.
entendeu? Eu sou fascinado por isso. A gente tem uma capacidade de transformação gigante e de adaptação gigante, entendeu? E isso para mim a gente tá... Agora, como que vem isso? Um ponto que você comentou aqui que é importante, a gente é eterno aprendiz. Então, obviamente que você faz uma opção. Eu quero estar nesse jogo ou não quero? Porque você pode viver no meio de uma floresta lá, sem contato humano, sem... Cara, você vai viver do mesmo jeito, mas você faz uma opção. Eu quero participar disso, mas se eu quero participar, obviamente que eu tenho que estar o quê? Eu tenho que buscar instrução. Eu mesmo, depois de 20 anos, comecei a fazer um curso agora. Entendeu? Então, assim, se você não tiver esse incômodo de buscar informação, de estar se atualizando e tudo mais, obviamente que você vai ficar fora dessa brincadeira, né? Entendeu? Porque isso não depende de uma pessoa ou outra, né? A humanidade vai seguindo esse fluxo e vai seguindo essa dinâmica cada vez mais. Né? Eu acho que a maior qualidade que o profissional precisa adquirir para acompanhar isso é a capacidade de aprender, né? O profissional que tiver a capacidade de aprender e se transformar junto com tudo isso é o profissional que sempre vai estar na ponta, né? E na visão da corporação, eu lembrei aqui falando sobre o depende, né? Depende do propósito, depende na questão do presencial e do home office, depende da função da pessoa. O Jim Collins, o autor Jim Collins, no livro Empresas Feitas para Vencer, ele fala, um dos tópicos, segundo tópico, se não me engano, das empresas nível 5, que o conceito que você tem que entender é primeiro quem, depois o quê. Isso é uma frase muito simples, mas que diz muita coisa. Primeiro quem, depois o quê. Então as corporações têm que recrutar gente boa, mesmo que você... não sei se eu tenho vaga para essa pessoa, mas essa pessoa é muito boa. Eu não sei se eu tenho um departamento para essa pessoa, mas essa pessoa é muito boa. E por outro lado, o lado do profissional, ele tem que entender que para ele ser o quem, é o cara inquieto, o cara que está se atualizando o tempo inteiro, é o cara que é flexível. Né? Então primeiro quem, depois o quê. É isso. Meus caros, deu nosso tempo aqui, dá pra gente falar isso daqui durante dias sem parar, né? É verdade, tem bastante assunto. Bastante assunto, mas eu queria só pra gente resumir e fechar. Eu anotei algumas palavras-chave aqui pra gente deixar pro pessoal que tá assistindo, que resumem aí o futuro do trabalho. Quem é o profissional, quem deve ser o profissional do futuro. E algumas palavras interessantes, como flexibilidade, propósito, inquietação e capacidade de adaptação. Acho que essas 4 palavras-chave aí acabam resumindo o nosso tópico. João, Paulo, queria agradecer muito a presença de vocês aí no nosso podcast da Bons de Briga e da Bons de Briga Digital School, nossa escola de negócios digitais. Né? E deixar o canal aberto para vocês falarem nas redes sociais de vocês aí, para o pessoal acompanhar e como que eles podem consumir mais dessas mentes de vocês aí com esses conteúdos. Perfeito. Agradecer, Guilherme. Paulo, que honra. Obrigado. E redes sociais, PLSS, @PLSS Soluções e @joão.r.machado. Pode me seguir lá, pode seguir a empresa lá para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado. Bom, primeiramente agradeço também você, Guilherme, pelo convite. Espero, é sempre bom bater esse papo, né? Trocar ideia, para mim é o que eu gosto, é o contato que eu gosto. O João também, a companhia aqui. E para me encontrar, eu sou um cara que uso muito pouco redes sociais, por que pareça. Não deveria usar mais, mas eu tenho no LinkedIn, é Paulo KMM, né? E enfim, é mais fácil me encontrar no Jogo do Operário, né? Opa, aí é bom, hein? Do que nas redes sociais. Mas é isso aí, cara. Agradeço mais uma vez e vamos ver se aqui que vem esse mundo é bem fascinante. Eu acho que a gente vai ter grandes transformações. Eu esperar conversar com você daqui 5 anos, esse bate-papo. Boa. Daqui 2 anos eu acho que dá pra gente reeditar essa... Pra gente entender, vai ter grandes transformações. Vai ser engraçado assistir esse podcast daqui 10 anos, né? Exatamente. Senhores, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.